Fala galerinha, primeira fase da Copa do Brasil já foi realizada e eu vou trazer aqui todos os confrontos da segunda fase. Lembrando que na primeira já tivemos zebra, já a equipe de Série A sendo eliminada e equipes de Série B também pegando equipes sem divisão e também sendo eliminado. Lembrando que esse ano a CBF mudou o regulamento da primeira fase, que a equipe visitante tinha a obrigação de vencer o jogo e não tinha vantagem mais do empate. E antes de ir para os confrontos, já te peço aí a tua ajuda, se inscreve, deixa like aí, comenta e deixa aí nos comentários quem tu acha que vai se classificar, qual teu time. E bora lá para os confrontos. Lembrando que essa segunda fase serão em jogos únicos e em caso de empate é pênalti. Teremos o Atlético Goianiense recebendo o Retrô. O Dragão que visitou o Asa e passou um sufoco depois de um empate em 1-1, levou a melhor nos pênaltis 6-5. Já a equipe pernambucana visitou o Jequié da Bahia, mas venceu por 2-1. Nesse confronto eu acho que o Atlético Goianiense classifica. Outro confronto é CSA de Alagoas contra Tunaluso do Pará. O CSA visitou Boa Vista do Rio de Janeiro e venceu tranquilo por 2-0. Já Tunaluso recebeu Sampaio Corrêa e venceu por 1-0. Aqui o CSA tem um favoritismo maior para classificar. Teremos também um confronto carioca, Nova Iguaçu contra Vasco da Gama. Nova Iguaçu visitou o Barcelona de Roraima e goleou por 4-1. Já o Vasco visitou o União Rondonópolis e venceu por 3-0. Aqui deve dar Vasco da Gama. O Operário do Paraná recebe a Tombense de Minas Gerais. O Operário passou no sufoco, visitou o Maitá no Acre, empatou em 0-0 e nos pênaltis venceu por 3-1. Enquanto que a Tombense visitou o CSE de Alagoas e venceu por 3-1. Esse confronto aqui eu acho bastante equilibrado, mas meu palpite aí para classificar é o Operário. Teremos o Atlético Paranaense recebendo o Guarani de Bagé, do Rio Grande do Sul. O Furacão visitou o Pouso Alegre em Minas Gerais, venceu por 2-0. Já o Guarani recebeu o Altos do Piauí e venceu por 2-1. Aqui, se o Furacão não classificar, vai ser uma zebraça. Teremos Maracanã do Ceará contra a Ceilândia do Distrito Federal. O Maracanã, que levou a melhor no confronto cearense contra o Ferroviário, empatou em 1-1 no tempo normal e venceu por 5-4 nos pênaltis. Já o Ceilândia recebeu o Coritiba e também passou nos pênaltis. Depois de um empate em 2-2, venceu por 4-2 nos penais. Meu palpite aqui, por jogar em casa, acho que o Maracanã vence. O Capital do Distrito Federal recebe o Porto Velho de Rondônia. O Capital que recebeu a Portuguesa do Rio de Janeiro e depois de um 0-0 no tempo normal, venceu nos pênaltis por 5-3. Já o Porto Velho foi responsável por uma zebra, recebeu o Cuiabá, empatou em 0-0 e venceu também nos pênaltis por 4-3. Meu palpite vai ser para uma classificação do Capital. Teremos um confronto nordestino entre Ceará e Confiança de Sergipe. O Ceará eliminou o maior rival do Confiança, o Sergipe, visitou e venceu por 2-0. Já o Confiança visitou o Parnaíba e goleou por 5-0. Mas nesse confronto aí, o time do Ceará mais qualificado, acho que deve se classificar. Teremos Maringá do Paraná contra União do Tocantins. Maringá, que foi outra zebra, recebeu o Juventude e venceu por 1-0. E outra zebra também, o União venceu o América de Natal por 4-2. Mas nesse confronto aí, acho que o Maringá deve se classificar até mesmo por jogar em casa. Outro confronto é o Botafogo da Paraíba recebendo o Concórdia de Santa Catarina. Botafogo que visitou a Portuguesa de São Paulo e venceu nos pênaltis depois de um empate 1-1, venceu por 4-3. Enquanto que o Concórdia recebeu a Ponte Preta e venceu por 2-1. Meu palpite é para o Botafogo se classificar. Teremos também Atlético de Minas Gerais contra o Grêmio. O Atlético visitou o Barcelona de Ilhéus da Bahia e venceu por 2-1. Já o Grêmio visitou São Raimundo de Roraima e quase que dá ruim. Conseguiu buscar um empate no final do jogo e venceu nos pênaltis por 4-1. Acho que o Grêmio tem que ficar de olho aberto, mas acho que ele se classifica. Mas tem um grande potencial de zebra aí. Vamos ter outro confronto nordestino, Vitória contra Náutico. O Vitória visitou o Maranhão e venceu o Magrinho por 1-0. Já o Náutico goleou o Santa Cruz no Rio Grande do Norte por 4-0. Para esse confronto aí eu acho o Vitória bastante favorito e deve se classificar. Teremos também o Bragantino recebendo o São José do Rio Grande do Sul. O Bragantino que também correu risco, empatou em 1-1 contra o Souza na Paraíba e nos pênaltis venceu por 5-4. Já o São José visitou o Oratório do Amapá e venceu por 3-1. Nesse confronto aí o meu palpite é claro, o Bragantino para classificar. Outro confronto é o Remo recebendo o Criciúma. O Remo que se classificou com tranquilidade, venceu o Gás por 4-0.
Já o Criciúma visitou o Operário do Mato Grosso do Sul e venceu o Magrinho por 1-0. Nesse duelo aí, acho que o fator casa deve influenciar muito pro Remo. Acho que eles classificam. Teremos também Aparecidense de Goiás e Cascavel do Paraná. Aparecidense visitou o Votuporanguense, empatou em 2-2 em tempo normal e nos penais venceu por 5-4. Já o Cascavel recebeu o América Mineiro e venceu por 1-0. Nesse confronto aí, acho que o Cascavel se classifica. Outro confronto é o Vila Nova de Goiás recebendo o Rio Branco de Venda Nova do Espírito Santo. O Vila visitou a Inter de Limeira no interior de São Paulo, empatou 0-0 e avançou nos pênaltis 7-6. Enquanto que o Rio Branco recebeu o Amazonas, empatou também 0-0, mas nos pênaltis levou a melhor 5-3. Nesse confronto aí, o Vila Nova deve se classificar. Outro confronto é o Atlético Mineiro recebendo o Manaus. O Galo que visitou o Tocantinópolis e venceu por 2-0. Já o Manaus visitou o Independência do Acre, empatou em 1-1 e levou a melhor nos pênaltis 4-2. Teremos o Olaria do Rio de Janeiro recebendo o Brusque de Santa Catarina. O Olaria que derrotou o ABC por 1-0 no Rio de Janeiro. Já o Brusque visitou o Trem do Amapá e ganhou por 2-0. Jogo equilibrado, mas meu palpite para classificar aqui é o Brusque. Outro duelo é o Caxias do Rio Grande do Sul contra o Fluminense. O Caxias que eliminou o Dourados do Mato Grosso do Sul ganhou por 2-0. E o Fluminense aplicou uma sonora goleada de 8-0 no Águia de Marabá, no Pará. E aqui não tem outro. Acho que o Fluminense deve se classificar mesmo. E para fechar, teremos o Operário de Várzea Grande contra o Novo Horizontino. O Operário, que foi uma das zebras dessa primeira fase, recebeu o Sport. Depois de um 0-0 no tempo normal, venceu nos pênaltis 4-2. Já o Novo Horizontino passou sem dificuldades, visitou o Rio Branco do Espírito Santo e venceu por 3-1. As equipes que avançarem desses confrontos aí se juntaram às 12 equipes que já tinham vaga na terceira fase, que são as equipes que jogam a Libertadores, campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste, campeão da Copa Verde e o time melhor colocado no Brasileirão que não foi para Libertadores. E ocorrerá um novo sorteio para definir os confrontos.